Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. O terceiro anjo da espiritualidade, Moses Uziku. Tem uma alegria grande e indescritível pois estamos descobrindo os benefícios da alta espiritualidade. Anteriormente nesta visão apocalíptica, o anjo do Senhor deixou claro para mim que uma proporção dos meus membros havia perdido o arrebatamento por causa da baixa espiritualidade. Dada essa doutrina e o ensino profético com que os alimentei, fiquei consternado, e essas pessoas não conseguiam acreditar que perderam o arrebatamento e foram deixadas para trás. Eles estavam dizendo, isso não está acontecendo conosco. Por favor, Senhor, deixe que isso seja apenas um sonho. Eles não podiam aceitar que foram deixados para trás. E quando acordei desta visão do fim dos tempos, glorifiquei ao Senhor, porque isto era apenas uma visão. No entanto, é graças a esta visão que recebemos esta mensagem sobre a espiritualidade, e é graças a este ensinamento angélico sobre a espiritualidade que já estamos nos preparando para o retorno do Senhor Jesus, como todos os segredos sobre a preparação da igreja para o arrebatamento está sendo revelado para nós. Irmão no Senhor, esta questão do arrebatamento é importante. Portanto, deixe-me revisar o ponto anterior que abordamos sobre a revelação do primeiro e do segundo anjos da espiritualidade. Basicamente, o primeiro anjo da espiritualidade espera que os filhos de Deus se sacrifiquem, consagrando-se, dedicando-se e separando-se. Desta forma, os filhos de Deus desenvolverão os seus sentidos e funções espirituais. O segundo anjo da espiritualidade espera que os filhos de Deus desenvolvam a força que lhes permitirá suportar a tentação, para que se tornem superiores ao tentador. A tentação é sofrimento e o corpo deve suportar provações, tribulações, testes e tentações. Atos 14 e 22 fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a continuar na fé, e dizendo, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Agora falarei sobre a mensagem do terceiro anjo da espiritualidade. Eu sei que o mundo está impaciente. Também estou impaciente para entregar a revelação. Quando o terceiro anjo começou a falar, lembro-me de muitas coisas. Os anjos da espiritualidade estão esperando que os filhos de Deus desenvolvam suas faculdades espirituais e tudo se resume à disponibilidade. Começarei agora a mensagem do anjo do Senhor. Quero fazer uma leitura crua e literal de tudo que o anjo disse, e então desenvolveremos essa realidade que nos diz de forma panorâmica como nos prepararmos para o arrebatamento. Quando o terceiro anjo começou a falar, ele começou com uma observação exclamativa. Ele disse, filhos e filhas dos homens. Este é um grande dia para finalmente termos a oportunidade de nos expressar depois de tantos milênios. Irmão, eu me perguntei como o anjo poderia dizer que é um grande dia para eles se expressarem depois de tantos milênios de anos. Isso significa que já faz milênios que esses anjos não falam e por que isso acontece? Voltaremos a isso. O anjo do Senhor disse, esperamos tanto por este momento em que nossa tarefa deveria começar. Quando o anjo falou assim, me perguntei, que trabalho é esse? E esse trabalho ainda não começou durante todos esses séculos. O anjo do Senhor disse, nós, anjos, somos servos criados para o serviço. Contudo, os objetos do nosso serviço, os humanos, não nos permitem operar e servir. A palavra do anjo foi tão forte que todo o meu ser físico começou a tremer. O anjo disse que eles foram feitos para servir a Deus, mas os filhos de Deus, que são os objetos de seu serviço, não permitem que operem. Compreendi que o serviço dos anjos ao Senhor está estreitamente ligado aos filhos de Deus. Eles trabalham conosco e em nós. Esta é a operação deles e esta é uma questão de operação. O anjo do Senhor disse, espiritualidade é quando os filhos de Deus aumentam de dimensão. As pessoas falam sobre dimensões, mas de que tipo de dimensão o anjo estava falando? No mundo, essas outras dimensões são filosofias, metafísicas e espiritismos sobrenaturais que falam sobre reinos e portais. Contudo, o anjo do Senhor disse, os filhos de Deus ascendem à dimensão espiritual quando as suas faculdades passam do uso humano e comum para o uso espiritual, com o propósito de edificação da igreja. Quando sua faculdade não é mais para uso comum e humano, ela não é mais sua, ela passa a ser de uso espiritual. É quando a faculdade humana se torna o instrumento espiritual que serve para a edificação da igreja, é aí que começa a sua espiritualidade e você está em uma nova dimensão.
É neste ponto que as funções naturais dos homens tornam-se sobrenaturais, além da natureza comum. A função natural humana é imorta pela mortificação. A natureza humana também morre através do carisma. Irmão, lembro-me de como o primeiro anjo definiu a palavra carisma. Segundo o anjo do Senhor, carisma é quando os filhos de Deus são tentados, quando têm desejos e quando têm necessidades, mas conseguem se conter. É quando os filhos de Deus se restringem. Carisma é quando o povo de Deus é capaz de se abster das coisas que costumava fazer. O anjo do Senhor disse que carisma é um estilo de vida de abstinência, contenção e separação. É a prática de evitar entregar-se a algo a que estamos apegados, normalmente álcool, gula, jogos de azar, fumo ou sexo. Carisma é abnegação. Os filhos de Deus ainda têm instintos e inclinações mais básicos e são indulgentes, mas é quando eles se abstêm e negam a si mesmos de ceder às exigências da carne que eles se tornam carismáticos. Você é carismático quando supera as exigências e impulsos da carne, como resultado da consagração, da santificação e da devoção. A abstinência era a definição de carisma do anjo. O terceiro anjo disse: mortificação significa oferecer-se em sacrifício e a mortificação mata a natureza humana inferior e adâmica. Da mesma forma, o carisma também mata a natureza, e é aí que começa a espiritualidade. Como resultado, as funções e faculdades dos filhos de Deus beneficiam-se deste estilo de vida. Muitos dos filhos de Deus costumavam entregar-se a vícios como fumar, beber e fazer sexo. Eles tiveram vícios em suas antigas vidas antes. Contudo, quando você vem a Cristo, a privação e a abnegação devem prevalecer, e nós nos privamos do desejo e da inclinação da carne. Isso significa simplesmente que sofremos no corpo. Como consequência, as nossas funções e faculdades atingem uma nova dimensão. Isso acontece quando nosso corpo sofre com auto-sacrifício, abnegação e abstinência. Irmão, é nobre sofrer na carne para que nossas funções alcancem a nova dimensão. É bom que as nossas faculdades humanas progridam do uso comum para o uso espiritual. Temos que escolher entre gratificar os nossos desejos e permanecer comuns e mundanos ou crucificar os nossos desejos para que as nossas funções possam alcançar uma nova dimensão de espiritualidade. Ou fazemos com que o corpo sofra através da abstinência e da consagração para alcançar a nova dimensão da espiritualidade e nos tornarmos sagrados, ou nos entregamos ao vício e ao desejo da carne e permanecemos carnais e comuns. O Senhor quer que as nossas funções se tornem espirituais para a edificação da igreja. O Senhor quer que alcancemos uma nova dimensão através da mortificação da carne e da abstinência, para que Ele possa usar as nossas funções. As funções dos filhos de Deus devem deixar o uso comum para o uso espiritual para a edificação da igreja. O homem espiritual é o homem que edifica os filhos de Deus, e para poder edificar os filhos de Deus é preciso alcançar a nova dimensão aguçando a sua função através da mortificação da carne e do sofrimento. Os filhos de Deus alcançam o carisma através da abstinência, mortificação, abnegação e autocontrole, matando a natureza humana e adâmica e deixando os sentidos espirituais assumirem o controle. O anjo do Senhor disse: quando suas funções e faculdades se desenvolverem além do uso humano e natural e se tornarem espirituais, você estará capacitado a ver a realidade espiritual oculta por trás da ordem natural. Você pode descobrir o verdadeiro estado espiritual de si mesmo. Você é capaz de se olhar através dos olhos do Espírito. Através da visão espiritual, você descobre o que não conseguia ver com os olhos naturais. Você tem que olhar para o natural através dos olhos espirituais. O anjo do Senhor disse: quando você atingir esse estágio em que tiver mudado o uso de sua função de uso comum para uso espiritual para edificação, seu projetista começará a usá-lo e então você se tornará um instrumento. Dessa forma, você não será mais considerado humano, mas um instrumento de Deus. Então o Senhor começará a usá-lo para que você possa cumprir a razão para a qual foi projetado. Quando você atingir o nível em que Deus começa a usá-lo para cumprir a razão pela qual você foi criado, você definitivamente alcançou uma espiritualidade elevada, pois cada ser humano com suas faculdades é projetado para um propósito. Hoje Deus não está usando seus filhos porque lhes faltava espiritualidade e suas funções ainda são naturais. Eles não conseguiram passar pelo carisma e pela mortificação e ainda são naturais e carnais. Suas faculdades são entregues ao uso de coisas mundanas, banais, carnais, sensuais e mundanas. Eles são egocêntricos, egoístas e egoístas. O anjo do Senhor me disse:
A alta espiritualidade é tão elevada porque você atingiu um estágio de consagração e abstinência onde você se torna o porta-voz de Deus, e Deus fala através de você. E é aqui que os dons e ministérios espirituais são ativados, pois a sua natureza humana inferior está morta e as suas funções são ativadas e espiritualizadas para operar numa nova dimensão. Compreendi que é necessário uma elevada espiritualidade para poder servir os irmãos com ministérios e dons divinos e espirituais. Irmão e irmãs, quando você mortifica a sua natureza humana e adâmica e quando pratica a abstinência, você ascende na dimensão espiritual e nova adâmica, natureza de Cristo, e Deus começará a usá-lo em ministérios e dons. Graças a esta visitação angélica, entendi por que hoje não temos muitos ministérios e dons do Espírito que sejam autênticos. É porque os chamados detentores de ministérios e dons não estão conseguindo compreender que temos que sair do natural e do comum, e temos que nos tornar carismáticos, espiritualizados e divinizados em nossas funções, faculdades e sentidos. Você não pode afirmar que está no ministério enquanto se entrega aos desejos da carne e ao vício. Isso significa que a espiritualidade não existe, pois a espiritualidade elevada é resultado da mortificação e da abstinência. Isto explica por que o nível espiritual é baixo em muitos dos ministérios de ensino e dons atuais. Não alcançamos a espiritualidade elevada a menos que tenhamos crucificado a carne através da mortificação, e devemos privar o corpo através da abstinência. O anjo do Senhor disse: quando o Todo-Poderoso começa a usar suas funções espirituais, sua humanidade se torna um instrumento nas mãos de Deus. Como resultado, você se torna um dispensador das graças e dos mistérios de Deus. Efésios 3:2. Se já ouvistes falar da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vós, irmão, existe um estilo de vida que ativa a alta espiritualidade, dons espirituais e ministérios. É graças a esse estilo de vida de consagração que nos tornamos instrumentos de Deus. Os dons e os ministérios não são elementos externos, eles são internos. Eles são liberados através de um estilo de vida de consagração, dedicação e separação. Precisamos de uma vida de mortificação e abstinência. O anjo do Senhor disse: quem não passou por esse processo ainda tem um corpo bruto e cru, e quando os filhos de Deus são brutos, os anjos da espiritualidade que são servos de Deus não conseguiriam operar neles. É imperativo que os filhos de Deus sejam esmagados e crucificados na carne para que se tornem sensíveis ao mundo espiritual. Os anjos disseram que devemos nos tornar sagrados através da devoção, consagração e dedicação, para permitir que o Senhor mate a nossa humanidade e a nossa natureza corrupta. O anjo do Senhor deixou claro que quando chegamos a Cristo pela primeira vez, ainda éramos rudes e crus. Assim nossos corpos devem ser mortificados e crucificados, caso contrário não progrediremos espiritualmente e não poderemos subir ao arrebatamento ao som da trombeta. Este processo de crucificação da carne é doloroso. Quero dizer que devemos suportar o sofrimento no corpo para que este nosso corpo cru e bruto seja morto. O Senhor não usará aqueles que são rudes e cruéis, apenas aqueles que estão esmagados pela dor da mortificação e da abstinência. Quando somos rudes e brutos, nossas funções espirituais ficam obsoletas e adormecidas, e não podemos ser instrumentos de Deus. Somos seres humanos e a humanidade deve morrer em nós para que nossas funções possam ser utilizadas pelo Senhor. Dessa forma, nos tornamos instrumentos, pois crucificamos a natureza humana e adâmica com todos os seus desejos, anseios e inclinações terrenos, mundanos, carnais e sensuais, e ativamos, carismatizamos, espiritualizamos e divinizamos as funções humanas para operar no mundo espiritual, dimensão profética e divina. Pensemos na palavra do anjo do Senhor, pois ele disse que eles esperaram milênios para falar sobre essas coisas. Quando olhamos para a antiga aliança, vemos o sumo sacerdote oferecendo animais ao Senhor em vez de se oferecerem. Gerações inteiras, ao longo de muitos séculos, foram entregues à prática e à mentalidade de oferecer animais em vez de se oferecerem como sacrifícios vivos. Esta é a razão da mudança nos sacrifícios do Novo Testamento. Assim, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:1-2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas eram rudes e cruas, eles não se ofereciam em sacrifício, mas ofereciam animais, e demorou para que as pessoas entendessem que nós somos a oferta e somos o sacrifício que Deus quer.
Devemos levar a cruz ao altar e morrer no altar. A Bíblia diz em Isaías 53, 1 a 12. Quem acreditou em nosso relatório? E a quem é revelado o braço do Senhor? 2. Porque crescerá diante dele como uma planta tenra, e como uma raiz que sai de uma terra seca, não tem forma nem formosura, e quando o virmos, não há beleza que devamos desejá-lo. 3. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e escondemos dele, por assim dizer, o nosso rosto. Ele foi desprezado e não o estimamos. 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas dores, contudo nós o reputávamos aflito, ferido por Deus e afligido. 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, fizemos com que cada um seguisse o seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha fica muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abre a boca. 8. Ele foi tirado da prisão e do julgamento, e quem contará a sua geração? Porque foi eliminado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ferido. 9. Ele fez a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque não cometeu violência nem houve engano na sua boca. 10. Contudo, aprove ao Senhor machucá-lo, ele o fez sofrer. Quando fizeres a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento o meu servo justo justificará muitos, porque ele levará sobre si as suas iniquidades. 12. Portanto lhe repartirei a parte com os grandes, e ele repartirá o despojo com os fortes, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e ele levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Deus o abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, que é o pastor Edivaldo, eu quero pedir aos irmãos que amam a obra de Deus, amados, estamos já a começar a construção do templo de adoração. Peço aos irmãos que nos ajudem nessa obra, abraça essa causa, irmãos. Envie a sua ajuda, envie os sacos de cimento, se sentir de dar um saco de cimento, doe. Se sentir de dar a ferragem de areia, brita. Nós estamos precisando, irmão. O terreno nós já temos, que vocês nos concedeu, pois cada oferta que vocês depositaram foi importante. Nós compramos o terreno, demos a entrada, estamos pagando 34 de R$400. E agora queremos já começar a construir. O lote já está limpo, como os irmãos já viram aí em alguns vídeos. Agora queremos construir, meu amado. Doe o cimento, a ferragem, queremos fazer a base, a brita. Se você quiser entrar em contato com material de construção, também vou deixar o nome abaixo na descrição. Mas se você quiser enviar sua oferta, por menor que seja, irmão, deixa sua semente nesta obra. Vamos arrebanhar almas junto para o Senhor. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá os irmãos na guerra. Ó o Lucas aí, ó. Estamos aí limpando. E como eu falei, os irmãos, o nome do material de construção lá é Inovar Materiais de Construção. Eu vou passar o número e você vai ligar para lá, vai apressar quanto é a brita, quanto é a areia e vai doar para nós, para a gente começar. Em nome de Jesus, nós já temos 10 sacos de cimento, mas nós não temos nem areia, nem brita, não temos os outros materiais, o ferro, para a gente começar do chão, a base. Então, nos ajude nesta obra. Mostre o quanto você apoia a obra do seu Deus e quanto você ama. Sabemos que a obra de Deus não é só construção de bens materiais de igreja, não, mas nós precisamos de uma igreja para a gente adorar a Deus. A obra de Deus é ganhar almas, é libertar vidas, é libertar os cativos. E isso nós estamos fazendo. Por isso que hoje nós estamos precisando de um lugar
para congregar, nós contamos com vocês. Em nome de Jesus, deixa Deus usar vocês. E nós desde já agradecemos por tudo que vocês têm feito na nossa vida e por tudo que Deus tem feito através de vocês. Em nome de Jesus. Mas nunca derrotar. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Oh, oh, oh. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.